Fala pessoal, vamos começar mais um podcast, aquele nosso bate-papo aqui que eu converso com alguns empreendedores falando sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, sobre a evolução nessa carreira do empreendedorismo. Beleza? Hoje estou aqui com o pastor Fernando, ele está aqui do meu lado. Mas antes de conversar com ele, se você não é inscrito no canal, faz agora mesmo a tua inscrição, tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, é bem tranquilo, é só clicar nesse botão, você vai estar inscrito no canal e irá receber vários conteúdos nossos. Tudo bom, pastor Fernando? Graças a Deus, tudo na bênção. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tá? É um prazer tê-lo aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Bom tempo. Eu queria que para o pessoal entrar também na sua história, faça um pouquinho da sua história, onde o senhor nasceu, quem é o Fernando. Muito bem, o Fernando, ele nasceu em Feira Nova. Sou de 72, 48 anos, vou fazer agora em maio 49. E muita história, de fato, né, se a gente for realmente contar, né, como eu tinha comentado com você, posso dizer que você praticamente aí uns 42 anos de história. Né? Muito bom. Desde a minha, como criança, vamos assim dizer, tivemos que lutar para sobreviver. E, como falei, 42 anos é muita história para contar. Feira Nova é interior aqui de Pernambuco, né? É. Você pegando aqui para Vitória, Glória do Goitá, Feira Nova. Está 70 quilômetros daqui para lá. Essa luta que o senhor fala aí desde a infância, é por causa do local que vocês nasceram, Feira Nova, que sei lá, deve ser uma cidade pequena, algo desse tipo? O grande desafio para mim foi por conta da separação dos meus pais, né? Então, eu tinha aproximadamente 6 anos de idade e os meus pais se separaram. Então, quando a família ela se desfaz, há uma consequência em cima disso. Né? Meu pai com minha mãe foram 4 filhos vivos, 5, um faleceu, ficaram 4. E nessa separação, uma ficou com a minha avó, 2 ficaram com a minha mãe, e eu, na verdade, fui o sorteado para ficar, podemos assim dizer assim, vagando um pouco na casa de um, na casa de outro. Então, a minha história de vida ela começa exatamente nesse ponto. Né? Então, a minha primeira vinda foi para o Recife. Aí, com quantos anos o senhor veio para Recife? Não, na mesma fase. Assim que se separaram, eu vim para Dois Carneiros. Dois Carneiros era no interior, praticamente. Verdade. Era estrada de barro, mata, casas de tábua. Então, assim, quando eu coloquei os pés a primeira vez, era exatamente esse cenário. Não era muito diferente nem do interior aqui, se tratando do bairro que eu vim morar. Mas foi pouco tempo. Eu vim com meu avô, na sequência voltei novamente para Feira Nova. E nessa volta, antigamente, eu não sei como foi que eles traçaram, mas eu voltei para Feira Nova e fui para Glória do Goitá, que é essa cidade que eu havia comentado. Né? O senhor tinha família nessas cidades, todas essas? Na verdade, tem uma chamada Zé Fabarro, que é da família da minha mãe. Eu, na verdade, não a conhecia. E fui morar com ela. Passei um período, aí ela me trouxe de volta para Feira Nova. Então a vida foi mais ou menos assim, dentro de uns 2 anos aproximadamente. E para estudar, como é que fazia? Não tinha estudo. Não tinha isso, não? Não. Eu me lembro quando, fui para Glória do Goitá, voltei para Feira Nova. Quando eu voltei lá, tinha que perguntar quem de fato iria ficar comigo. Eu me lembro muito bem dessa cena. Porque aí tinha a minha tia, minha avó, a esposa do meu tio. Mas era uma briga para ficar ou Não, quem iria aceitar o pacote, a encomenda? Não é quem queria não, né? Quem iria, né? Quem iria, né? E cada um com suas dificuldades, né? Mas a sua criança presenciou essa cena? Não, eu estava lá, né? Porque quando essa senhora chamada Zé Fabarro, ela me trouxe de volta para Feira Nova, nós caminhamos, né? Na verdade, de Glória para Feira Nova, não tinha esse negócio de transporte, não, era caminhando. Eu acredito que por volta de umas 9 horas da manhã nós tínhamos chegado. E tinha a casa da minha tia e do meu bisavô. Sim. E numa área lá da cozinha, estavam conversando as 3. Né? Tinha essas 3 senhoras. Se tinha uma outra, eu não me lembro.
mas eu sei que era a esposa do meu tio, minha avó e minha tia. Então, foi aquela coisa de surpresa, porque antigamente não tinha essa comunicação. Eu tô levando o Fernando, aquela coisa toda. Era assim, não tinha, né? Não tinha. Aí, telefone, pegou, internet, isso aí, né? Não tinha. Aí, eu sei que chegamos lá. Disse, olha, vim trazer o Fernando. Eu não tenho condições de mantê-lo. Aí pronto. Quem é que vai ficar? Então, a discussão lá era, a minha tia já tinha perca de um marido, 7 filhos, já morava com o meu bisavô. Já ficava difícil para ela. A minha avó já tomava conta da minha irmã. E a minha tia, a esposa do meu tio, foi que sensibilizou-se e pensou assim, que ela morava nessa casa do sítio, que era do meu pai. Então ela disse, acho que uma troca de favor, ela disse, eu fico com o Fernando. Eu passei um tempo lá com eles, mas enfim, houve lá uma discussão. Antigamente era muito comum esse quebra-pau de casamento. Houve lá um problema e se separaram. Aí quando se separou, vim novamente para Recife. Meu pai estava... O senhor participou de outra separação. Outra separação. Aí meu pai tinha um caso com uma mulher aqui, também com uns 3 ou 4 filhos, moravam, e quando chega mais um. E dessa situação toda, o tempo foi passando, não me lembro o tempo que eu passava em um determinado lugar, mas eu sei que houve uma discussão, o pau cantou, como diz o ditado, e separação de novo. E aí volto para a rua 14, com o meu avô. Nessa época ele trabalhava, dava uma de pedreiro, que ele se virava nos 30, né? Como diz o ditado. Eu me lembro dessa obra que foi lá no Curado 1, aqueles apartamentos do Curado 1. Eu me lembro foi nesse período que ele começou a trabalhar. Então, no decorrer, só que ele bebia muito. E esse convívio com ele ali também não foi muito saudável. Eu não me lembro nem qual foi a causa de eu sair. Eu saí da casa dele e fui morar agora na casa de uma senhora conhecida, que não era nem da família. E a sua mãe biológica? A minha mãe biológica, quando houve a separação, é porque houve um acordo entre meu pai, na verdade não foi ela, mas foi o irmão dela. Essa separação, eles fizeram porque era um casamento de violências, né? Naquela época era muito comum, se batia, aquela coisa. Então se separaram. Meu pai trabalhava aqui, não veio trabalhar no Recife, e devido a essa distância, o casamento já não estava indo bem. Eu não sei, mas o meu tio organizou essa partilha da separação, no sentido dos filhos. Então, o meu pai estava aqui, aí fez essa divisão. Minha irmã ficou com a minha avó, a Marli e Roberto ficaram com minha mãe, e eu fiquei, como eu fui sorteado. Então eu fiquei solto, na casa de vivendo de favores, na verdade. Então, no decorrer, nessa separação, o problema todo foi porque a minha mãe, né, quando ninguém sabia desse processo, que eles tinham se acertado. Então foi surpresa para todo mundo, inclusive para mim, porque a minha mãe, ela disse assim, que nós tínhamos tudo organizado, porque quem está em Feira Nova e vai para o Recife, usa a linguagem assim, vamos lá para baixo. Entendeu? É igual aqui, rua, a gente trata a rua aqui na sua frente. No interior, rua é a cidade. Né? Tem esse linguajar, entendeu? Então, acertaram, e a minha mãe, juntamente, fez esse acordo, ninguém sabia de nada, e vamos se organizar, vamos lá para baixo, que no caso a mãe dela morava em Nova Descoberta. Para ir para Recife. Isso, Nova Descoberta. E nesse acordo que fizeram, se organizando, me arrumei, garotinho, para vir para Recife com ela. Só que a minha mãe muito nova, sem experiência nenhuma, ela traçou um plano para não chegar para mim e dizer assim, olha, me separei do seu pai, você vai ficar. Que, na verdade, a minha mãe não sabia nem com quem eu iria ficar, né? Não houve essa conversa. E o que acontece? Ela me pediu para levar a chave na casa da minha avó. Então, quando eu levei a chave, ela correu para a parada de ônibus, que fica aproximadamente 1,5 km
dessa casa, estrada de barro, né? Aproximadamente. Então, como ninguém sabia de nada, ficou uma situação, entendeu? De abandono. Porque eu levo a chave, que tá tudo certo para vir para Recife. Quando eu volto, minha mãe não tá, eu vou para uma rua principal, chorando, aquela coisa toda. E aí a minha avó, a esposa do meu tio, me pega e vai atrás, vai até a parada de ônibus, né? E nessa caminhada, porque lá o ônibus tinha horário de passar, que era os ônibus das 4 da tarde. E quando a gente vai correndo, eu me lembro, tem um determinado lugar do caminho que ficou marcado da minha memória. Vinha de Feira Nova um primo chamado Heleno. E aí, quando a gente se encontra ali, aí a chamada de Bia, né? Aí Bia pergunta, Heleno, o ônibus das 4 já passou? Ele diz assim, passou. Ele já tinha passado por lá, que o ônibus vinha realmente para a estrada de barro. Pronto, ali foi um marco na minha história, porque houve a divisão ali. Ali, na verdade, começou agora a minha história. A esperança, na verdade, ali, porque até então, para mim, como criança, era chegar na parada de ônibus. Como eu não sabia do que tinha acontecido, então a minha mãe está na parada, né? Mas ali, pronto, aí disse assim, não, já foi, aí perdeu a esperança. Até hoje, eu vou uma vez para Feira Nova, uma vez por mês aproximadamente. O interessante, toda vez que eu chego, e não tem nem nada marcado, mas tinha um caminho, que onde a gente se encontrou, tinha um caminho que você cruzava para fazer um atalho, pronto. Ali ficou um ponto de referência para mim, um marco na minha história. Eu posso ir lá, toda vez que eu passo, eu me lembro daquele ponto. Foi aqui que houve a separação. Entendeu? E pronto, aí voltei. Aí a minha avó me acolheu, né? Por um período. A minha mãe, ela voltou, me parece, uma semana depois. Só que a minha avó é aquele pessoal sangue no olho, né? Aquela tipo de mulher macho, sim senhor, né? E ela, como ela não tinha conhecimento da situação, então ela partiu para cima da minha mãe. Então, houve uma discussão entre elas, pronto. Dali por diante, minha mãe voltou para o Recife e cada um seguiu a sua vida. A minha irmã continuou com a minha avó e eu, voltando na história, começou agora a minha vida de peregrinação. Então foi dali, né? Quando a gente volta, eu tive que voltar porque como a história da minha mãe não estava, aí voltando. Aí quando eu fui para Glória do Goitá. Aí volta aquela questão de, quando eu fui em Glória do Goitá, volto para Feira Nova, aí a gente pega aquele ponto, eu estava discutindo. Quem vai ficar com o Fernando? E aí o tempo vai e, enfim, chegaram a uma conclusão, inclusive a esposa do meu tio, a Bia, disse, não, eu fico com ele. E fiquei. Passei um período, houve essa discussão, como eu já havia falado, e eles se separaram por um momento, aquelas brigas que acontecem. Eu vim para Recife novamente, meu pai estava com caso, aí cacete come no centro novamente, que era muito comum, onde eu ia, as separações toda a base de violência. Eu presenciava tudo, era muito comum isso naquela época. Aí volto, e quando se separo, vou para junto do meu avô. Depois do meu avô, vou morar com Dona Cecília. Aí, Dona Cecília, ela me abraçou, me acolheu. Era o que sua, ela? Nada. Era só conhecida do meu pai e do meu avô. E nesse período fiquei lá, mas a situação muito difícil para eles, né? Já tinha um esposo doente, diabético, sem uma perna. Naquela época já não se tinha os benefícios que se tem hoje. Me parece que era uma ajuda de custo que o governo dava. Então é uma situação complicada para mais uma boca, né? E aí passei um período. Eu me lembro que quando ela ia receber o dinheiro ali no Cais de Santa Rita, na Rua do Imperador, parece que era o Banorte ou era o Bandep. Era um desses dois bancos. Banorte, me parece. Toda vez que ela ia receber, ela dizia, vou ter que levar você para Feira Nova. E eu apelava para não me levar. E chegou, de tantas tentativas, levo, não levo, chegou um ponto que realmente me levou. Fui para lá, voltei novamente para Feira Nova.
lá para casa da minha avó. A minha avó nessa época trabalhava de raspando mandioca, né? Que era o sustento. Ela, minha irmã. Chegando lá, eu me lembro umas 4 horas da tarde no sítio. Foi o irmão da Dona Cecília que me levou, que ele morava lá no sítio também. Ele tinha um fusquinha azul e botou a gente lá, eu com o filho dele. E nós fomos lá para o sítio. Ela estava na casa de farinha. Ficava aproximadamente uns 2 quilômetros, 3 quilômetros aproximadamente. Aí cheguei assim por volta de umas 4 horas lá. Prepararam lá o cuscuzinho, que era muito comum, né? Vinham, preparavam o cuscuz e levavam novamente o pessoal que raspava mandioca. E minha avó com a minha irmã era o sustento. Quando eu cheguei lá, me apresentei, meus primos, na verdade, né? O Fernando está aqui, pronto. Veja como era a forma. Imagina só, eu estava no Recife, na casa de um, na casa de outro. Quando... Aí eu não dá mais para ficar com o Fernando. Veja como era a entrega. Eu fui para casa, Dona Cici foi para casa do irmão dela. De lá, ela não veio, o irmão que já me trouxe na casa da minha avó. Minha avó não estava na casa de farinha. Aí eu me encontro com meus primos. Aí chega lá, a encomenda. Aí eu me lembro que tem um murozinho assim, sabe? A casa de farinha tem um alpendre, né? O pessoal, cada um nas suas partezinhas lá, assim, ela raspando de volta. E eu todo desconfiado pelo muro assim. Aí... Viesse com quem? Eu vi com Dona Cecília e tal. Sem muita conversa. Tal. Tá bom, senta aí. Já vai me dando uma faca, já entra no ritmo. Raspa a mandioca. Então a sobrevivência era em cima disso aí. Então eu fiquei com a minha avó, nesse período, eu acho que mais ou menos de 3 a 4 anos. Então, quando foi mais ou menos com 11 anos de idade, né, houve pessoal aqui de Recife foi fazer uma visita lá, aos familiares, e a gente conhecia ele, minha avó, tudinho, e eles conheciam meu pai. Aí disse, bom, Fernando, pega carona e vai com eles aí para você... Lá ele mandar uma ajuda de custo, porque era realmente muito complicado. Eu acredito que... Eu estava comentando até semana passada, sábado, lá com os jovens da igreja, e eu disse assim, olha, eu, minha avó e minha irmã, a gente passava a semana toda raspando mandioca. Seu Eronildo, ele nos pegava de 4 horas da manhã. Ia lá com o carro. Aquilo 147 Fiat na época. Eu me lembro desse Fiatzinho. E a gente ia até 8, 9 horas da noite. Eu vou te dizer uma coisa, que trocando para as moedas de hoje, convertendo, a gente não ganhava mais do que R$120 por semana. Fosse na moeda de hoje. 3 pessoas trabalhando. Então a gente não sabia o que era uma carne de boi, um frango, charque. Apesar que naquela época a charque era mais acessível. Mas a chamada carne verde, né? Não sabíamos o que era isso. Não tinha o prazer, não. Entendeu? Muitas das vezes eu até comento com as pessoas de que assim, falo o testemunho de vida, né? E às vezes a gente, quando queria comer um guisadinho, às vezes na casa da minha tia, matava um frango e ela dava pra gente as tripinhas do frango. Hoje é uma iguaria, né? Uma gosta, mas naquela época comia por necessidade. Então ia para lá e ela cedia pra gente as tripinhas da galinha. Chegava em casa, a gente pegava a paletinha de coco, né? Botava ela para tirar, para fazer a limpeza, todo aquele processo e fazer o guisado. Né? Então, não foi uma infância fácil, não. Não, todo um processo de muito... Entendeu? Então, a vida, para mim, é como se assim, foi de muita luta. Mas existia uma parte, assim, algo da parte de Deus na minha vida que eu sou grato, é que é o seguinte, de todo o processo que aconteceu na minha vida, eu não tenho trauma nenhum. Eu nunca fui... E não precisou de tratamento nenhum, psicólogo? Nada. Eu me sinto um gigante. Entendeu? Assim, eu tive como posso dizer, o entendimento, algo da paz se chama gratidão.
Eu entendi que, apesar de tudo que aconteceu, existia um ser que ele tinha algo na minha vida. Eu acredito que o diferencial é isso, porque a fé, ela é fundamental. Porque você não fica preso às circunstâncias. Você está vivendo aquilo, mas é como se assim, isso vai passar. Então é sempre, pensa, vai passar. Eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar aqui, eu vou estar em outro lugar. Assim como aconteceu. Isso foi o principal ensinamento disso tudo que o senhor tirou, foi que tudo passa. Tudo passa. Então era como se fosse um alívio, né? Dizer, ó, eu tô passando esse momento difícil, mas vai passar. Nunca fiquei preso ao passado. O passado, para mim, serve de experiência. Hoje, educando os meus filhos, eu sempre coloco um pouco do meu passado nesse sentido. Olha, eu já passei por isso. Hoje vocês têm uma vida totalmente diferente. Então aproveitem. Vocês têm o que eu não tive. Tá? Então, às vezes, eu sou até um pouco insensível em algumas atitudes que, às vezes, a mãe ela é mais sensível nesse sentido. Hoje mesmo, vai pegar Paulinho no colégio? Aí eu disse, não, vai, rapaz, é um sol quente desse. Não, filho, o menino precisa andar, precisa subir a ladeira, precisa suar. Porque eu descia 2 vezes. O mesmo percurso que ele faz hoje, uma vez, amanhã já não vai, só vai, parece que está intercalado, né, agora os dias. Eu fazia 2 vezes. Eu trabalhava zelador na Fundação Bradesco. E eu era 2 vezes por dia. Eu ia e voltava. E sobrevivi. Então, às vezes, as certas dificuldades, ou as dificuldades, elas nos trazem experiências de vida, mostrando que tudo tem um preço. E se você dá demais, né, tudo é na base de carro. Não, o menino não pode levar um sozinho, o menino não pode... Não, bota para caminhar. Ele tem que receber não, ele tem que ver que a vida é um pouco difícil. Então, eu tento passar. Mas o que eu passei em relação... Meus filhos não têm muito longe, anos-luz. Tem noção do que... Não tem noção do que é dificuldade na vida. Então, a minha trajetória, na questão voltada à parte familiar, é exatamente essa. Consequências de uma separação, né? Realmente, eu fui o que mais andei, né? Na casa de um, na casa de outro. Mas, isso, como eu falei, nem eu vim rever minha mãe com quase 18 anos. Tá? Houve um reencontro. Apesar dela morar tão próximo, mas aquela questão de comunicação, pessoal do interior, cada um seguiu sua vida. E eu tocava a vida conforme eram proporcionadas a mim. Nada do que eu traçava, né? Então, estudar, essa coisa toda, não. O negócio era trabalho. Mas chegou a estudar? Estudei. Quando uma parte que eu fiquei lá no interior com a minha avó, estudei. Até a dificuldade era fora da... Você já com a idade um pouco fora, né, da faixa, né? E aí... Mas a gente conseguiu. Eu fiz a primeira série, que antigamente era a primeira, a segunda. Aí, quando eu vim para cá novamente, com 11 anos, aí fui fazer a terceira, já com meu pai, no segundo casamento que ele se encontrava. E aí eu fui a segunda e a quarta. Eu fui para a quinta... Devido ao trabalho, aquela coisa toda, eu tive que parar. Aí depois, eu fui fazer o telecurso. Então, eu concluí pelo telecurso, né? Na própria Fundação Bradesco. Surgiu uma vaga de zelador, por uma falta que eu fui resolver um negócio lá de um trabalho. Aí a professora perguntou se eu estava trabalhando. Eu disse, não, uma vaga de zelador, você quer? Eu disse, quero. Aí eu estudava, meu horário era de 2 às 10, das 14 às 22. Então, no intervalo, que era de 6 às 7, eu ia para a sala do telecurso. Né? Então, eu fiquei. Aí concluí o primeiro, parti para o segundo. E aí... Essa foi a oportunidade de estudar, né? A oportunidade. Né? Então, até vim concluir já casado. Né? Vim concluir o segundo grau casado. E aí tivemos também a oportunidade...
através disso aí, da própria igreja. A gente também fez, não foi, filha? Eu e minha esposa fizemos a teologia, né? Já reconhecida. Então, podemos dizer que temos um curso, né, superior. Então, quando foi a virada de chave? Porque aí você falou muita dificuldade e parece que os problemas eles não tinham fim, né? Só fui para casa de um, pronto, acho que agora ele foi acolhido. Ah, não, eu voltei para casa de outro. E aí parecia que os problemas sempre estavam continuando. Quando foi a virada de chave? Começou a dar certo? Olha, na minha vida, eu acredito que começou a partir do momento que, principalmente, quando surgiu uma vaga de trabalho para mim. Essa de zelador? Não, essa foi de ajudante mecânico. Mecânico. Foi antes ou depois da de zelador? Depois. Quando eu estava no colégio, o interessante é que, assim, eu nunca tive formação nenhuma e nem educação. Eu não tive ninguém para chegar para estar me ensinando as coisas, tá? Os meus pais, enfim, as pessoas mais próximas não tinham referência, não tinha estrutura, vamos dizer assim, para faça assim, faça assim. Eu fui um pouco na... Isso de olhar boletim, ver se está estudando. Nada, aconselhamento, nada, nunca tive isso. Mas aí, foi o ponto do trabalho. Então, eu trabalhava no colégio e teve um momento que eu fiquei pensando assim, rapaz, aqui não é lugar para mim. No cargo de zelador. Isso. Porque eu pensava assim, colégio é tudo nível superior. Não é? Os professores estão ali, são formados. Ali não te dá condição para você crescer. Nada. Sim. Então, eu já trabalhava numa prestadora de serviço. Pronto. A empresa que eu trabalhei lá foi a Preserve Vigilância. Preserve. Que na época ela tinha uma divisão de terceirização de serviço. Foi quando ela ganhou essa licitação na Fundação Bradesco, lá de Dos Carneiros. Aí foi quando surgiu essa vaga para mim. Aí ela passou 8 meses, perdeu o contrato para a Serlicom. Era uma outra empresa terceirizada. Aí eu fiquei 8 meses por ela e 2 anos e 4 meses pela outra. Foram 3 anos. Nesse período eu começava a analisar. Eu disse assim, cara, aqui não tem condição para mim. Começou a incomodar, né? Isso. Porque eu dizia, é tudo nível superior. Se eu ficar aqui 10, 20 anos, eu vou me aposentar nisso aqui e vou continuar ganhando salário mínimo. Porque assim, zelador ou servente de limpeza, né? Ou ajudantes gerais, que estão dentro desse. O zelador ainda está, mas na verdade era servente de serviços gerais. Serviços gerais, ajudante de serviços gerais. Fazia praticamente tudo, né? Tudo. Limpeza, carregar alguma coisa. Isso. Aí eu pensei, não, aqui não é o lugar para mim. Isso começou a me incomodar. Aí foi quando o meu colega Edilson, ele conseguiu uma vaga de vendedor na Figueiras Calçados. Ele sair da parte de limpeza para ir ser um vendedor todo arrumadinho, todo rapaz. Aí aquele também disse assim, então aqui não é o meu lugar também. Ele saiu, eu fiquei, inclusive, no lugar dele, que tem que ficar alguém responsável, que era o mais antigo. Aí fiquei. Aí quando foi um certo período assim eu estava acho que já no 3º ano lá, aí eu disse assim, eu tenho que criar uma situação aqui, um meio para me sair. Eu sempre me preocupei com aquela reputação, se sair sem criar nenhum problema. Aí surgiu lá, estava o diretor querendo trazer uma supervisora para encarregada. Ela era encarregada, foi ser supervisora. Aí depois não sei o que foi que houve, ela saiu. Aí parece pediram para ela voltar. Para ela voltar, o ideal, ela teria que voltar como encarregada da limpeza. E eu estava como encarregado da limpeza, mas você não ganhava nada por isso. Eu ganhava serviço, mais responsabilidade. Só que aí tentaram encontrar, você se ferrava todo para manter um nível da limpeza. Aí houve um comentário, disse assim, olha, o nível da limpeza caiu. Caiu, cara, eu estou me matando porque o encarregado, a turma poderia sair para almoçar, ou sair mais cedo, você tinha que manter a meta ali, deixar tudo organizado. Eu disse, não caiu. Aí houve um comentário assim, olha, tal setor reclamou.
Aí eu tinha muito conhecimento da pessoa desse setor. Aí eu fui lá e perguntei, houve alguma reclamação do serviço? Ela disse, não. Aquilo ali me chateou. Eu disse, não. Aí eu disse assim, eu não quero mais ficar aqui. Porque se chegasse para mim e dissesse assim, olha, queremos trazer tal pessoa para essa função, com o maior prazer, eu não ganhava nada por isso. Aí eu fui e disse, aí essa pessoa veio, assumiu. Quando ela assumiu, aí eu disse assim comigo, eu não posso criar problema para sair, não, vou fazer o seguinte, vou me aliar. Aí conversando com ela, aí foi num período de férias. Eu já tinha férias vencidas e férias do colégio. Aí eu conversando com ela, disse assim, consegue alguém para vir tirar minhas férias? Porque esse é o melhor período, porque a pessoa que vem vai pegar o movimento fraco aqui, então ele consegue se adequando tudo. O meu objetivo era, quando ela colocasse alguém no meu lugar, eu entraria de férias, e a questão é, nunca mais eu ponho os pés aqui. Estava decidido. Eu faço um acordo, tudo, mas eu quero sair na paz. Entendeu? Não quero criar nenhum problema. Enfim, consegui o objetivo, né? Aí aconteceu desse jeito mesmo. Desse jeito. Eu não sabia esse negócio. Deve ser que numa sexta-feira, quando eu subi, eu liguei para a empresa. Olha, que eu estou querendo férias. Quando fui na segunda-feira de manhã, eu estava lá na empresa. Não é porque eu falei com a senhora na sexta-feira, eu queria ver a questão das minhas férias. Não, seu Fernando, não é assim. Volte. Que tem que ter alguém, né? Eu não sabia nada, mas enfim. Aí conseguiram um rapaz, ficou lá no meu lugar. Aí eu voltei, retornei, fui lá, fiz o acordo e encerrei. Finalizou. E saí na paz, tudo tranquilo, sem nenhum problema. E continuei estudando na Fundação Bradesco. E depois, 6 meses depois, houve a necessidade, né? Os recursos foram acabando, eu vivia na casa do meu pai. E surgiu, aí foi quando aconteceu uma coisa no desespero, né? Nessa época eu estava afastado do evangelho, e aí eu pensei assim comigo. Eu tinha R$13, foi no início do real. O dinheiro que eu tinha era R$13. Aí eu disse assim, eu com a moto, eu consigo um emprego. Porque naquela época, os jornais eram muito assim, precisa-se de motoqueiro motorizado. Eu lembro disso aí. Aí eu disse assim, então eu com a moto já tenho um trabalho garantido. Aí eu peguei esses R$13 e fui fazer o quê? Jogar no bicho. Aí eu tinha uma moto que era do meu cunhado, que ele tinha vendido, e eu gostava muito dessa moto. Aí eu disse assim, naquela época era centena, 3 números. Eu disse assim, vou jogar R$3 na centena, que é a placa da moto, e depois... Não, e o valor dá 1.700 e pouco, que era o valor da moto na época. Uma média de R$1.700. Dá tudo certinho. Fui jogar. Só que quando eu joguei, quando eu voltei, bateu um negócio em mim, uma angústia. E eu disse assim, o pouco tempo que eu passei na igreja, questão de bicho, que chama jogo de azar, aquela coisa toda, Deus não compactua. E aquilo veio assim, Deus não compactua com o jogo. Rapaz, eu saí arrasado, vinha cabisbaixo. Aí, cheguei em casa, aí eu, no meu quarto lá, me ajoelhei. E minha oração foi assim, Senhor, eu sei que o Senhor não compactua com o jogo, mas eu fiz diante da necessidade. As circunstâncias me levaram a fazer algo que eu sei que o Senhor não concorda. E fiz aquela coisa breve e fiquei. Aí deu 4 horas que o resultado saiu de 4. Aí já que eu joguei, eu vou lá, pelo menos saber se saiu o resultado. Quando eu peguei o papel, nem pra lá foi. Nada a ver com o que eu tinha jogado. Aí eu fui feliz. Eu pensei que ele tinha ganho. Eu jurava que ele ia comprar a moto agora. Aí eu disse assim, tá certo. Deus não compactua com o jogo. Aí eu tava vindo. Feliz.
feliz. Dentro de mim havia uma alegria, sabe? Aquela coisa assim. Quando eu fui chegando em frente, porque a rua B, que eu moro, em frente tem a casa da irmã da minha esposa, e por trás era a casa do meu pai. Só que tem um quebra-mola ali. Quando eu cheguei nesse quebra-mola, foi chegando um vizinho, que é mecânico. Então, rapaz, foi assim, ó, aquele momento. Ele foi chegando e eu chegando. Quando eu fui colocando o pé no quebra-mola, ele estava mais ou menos assim, não tá aquele ar-condicionado. Assim, ele tá fazendo o quê? Ele estava vindo para casa. Eu estava quase em frente à casa dele. Eu disse, nada. Tem uma OEA de 15 dias aí, tu queres? Eu quero! Mas olha, quero. Aí ele, pronto. Isso me parece que foi, ou foi numa segunda ou numa terça-feira. Eu sei que no dia seguinte eu fui com ele. Na verdade, ele prestava serviço na Infraero, de mecânico, né, automotivo, e o chefe dele montou uma firma de manutenção. E precisava de um mecânico, que fez a proposta para ele, mas ele precisava de um ajudante. Só que o ajudante que estava na lista dele não era eu. Era um outro. Só que essa coisa assim, sabe? Esse encontro aqui não podia ser nem mais nem menos, porque é questão de segundos, porque eu tivesse muito distante, ele poderia ter entrado, mas foi aquele encontro aqui e foi um divisor. Eu não fazia parte dos planos dele, de ser o ajudante dele, apesar de se conhecer. Isso foi revelado por ele. Ele disse, não era você que eu iria trazer para cá, era tal fulano. Aí eu entendi que a misericórdia de Deus, né? Ele disse, não, você tem que comprar as coisas, conquistar é com suor. Aí essa situação é interessante porque quando eu aceitei, eu fui, aí eu me lembro que eu acho que foi os 3 dias, quarta, quinta e sexta. Aí mandaram o pagamento, pagavam por semana. Aí ganhei R$30. Meu amigo, eu fiquei feliz demais. Sabe? Como diz o ditado, né? Matando cachorro a grito. R$30 assim, em 3 dias. Aí ganhava, dava R$120. Me parece que naquela época o salário era 90 e alguma coisa. Não era R$120, não. Então era uma grana boa para quem estava parado. Enfim, comecei trabalhando. Aí essa empresa começou. Eu ajudante mecânico, só que eu não fazia. A parte mecânica dele era muito pouca, do caminhão, que eram os caminhões de bombeiros que vinham para a reforma. Então, quando fazia o serviço de uma bomba e tal, parou o serviço, ficava sem fazer nada. A parte do restante era empreitada. Era um rapaz que fazia empreitada, que era o pintor. Aí eu ajudava também, então eu não ficava parado. Então, eu aprendi a mexer um pouco na mecânica, a parte de pintura, parte de montagem, tudo eu fazia. Então, eu me tornei um ajudante bem prático, um pouco conhecedor de cada... Os caminhões desmontavam o caminhão de bombeiro. Esse caminhão de bombeiro que você vê hoje no estado, por exemplo, a gente deixava ele no chassi. Revitalizava as peças, montava, saia montando tudo. Então, você foi ganhando. Fiquei 4 anos, praticamente, nessa empresa. Caramba, deve ser difícil, deve ser muito difícil montar um caminhão desse, né? Tem que marcar tudo certinho para não trocar as peças, né? Então, enfim, foram 4 anos. Nessa própria empresa me tornei o comprador, porque eu vi a necessidade, né, quando ia montar peças, faltando parafuso, uma coisa ou outra, era um corre-corre. Aí eu pensei comigo, vou comprar uma moto. Eu vou comprar uma moto e vou atender essa demanda aqui, né? A empresa tem dificuldade. Uma empresa pequena. Aí eu fui juntando dinheiro, tinha uma bonificação de R$200 por cada caminhão. Eu fui juntando e comprei uma motozinha usada. Quando eu comprei, não parava de fazer o serviço para a empresa. Era para cima e para baixo. Então, aquele serviço que está ali, já ficando de lado. É total que eu fiquei e depois me promoveram a ser comprador, né, da firma. Aí o tempo passou, a empresa pediu esse irmão Roberto, ele disse, venda a sua moto, nós vamos comprar uma moto, essa moto fica com você. Tanto para a empresa como para as suas necessidades. Esse irmão Roberto, se eu falo, ele era o proprietário da empresa. Exato. Devido a como eu consegui... Foi ele que chamou o senhor para trabalhar?
Não, quem chamou foi o mecânico. Que era contratado por ele. Por ele, entendi. Aí eu fui embora. Compramos a moto, aí eu vendi a moto, comprei a moto, uma moto nova, ficava com ela, depois compramos um outro carro para a empresa. Então, eu era um ajudante de confiança deles. Então, tal que, por exemplo, a moto ia comprar, ele só precisava ligar. Moto Shop, que é lá na Cabugá. Quando é a moto assim, pronto. É a única coisa que ele fazia. O restante, eu fazia. Pagamento, transferência, tudo. O carro, vamos comprar um carro. Eu me lembro, não sei se vocês conhecem aqui, Feijoada do Vavá, que está fechado hoje. Sim, já ouvi falar. Pronto. Ele estava com aquela Peugeot picape que tinha atrás assim, 1.500, 1.300 quilos. Na parte traseira dela tinha escrito assim, uma tonelada e 300 quilos. Ele chegava assim, um dia de sábado, quanto é? É tanto. Pronto, é a única coisa que ele fazia. O restante era comigo. Então eu era um ajudante dinâmico. Tinha visão das coisas, eu fazia tudo. Transferência, pagamento, tudo. De nome. E aí a coisa foi evoluindo, né? Quando foi em 98, 99, essa sociedade não deu certo. E aí o outro sócio dele já tinha uma empresa aí na área da indústria. Aí foi quando ele me fez a proposta se eu queria ir para a indústria. Aí um outro mundo, né? Da indústria. Foi quando eu disse quero. Que era na área de vulcanização de correias transportadoras. Tinha uma máquina que fazia a vulcanização. Fiquei lá mais ou menos uns 6 anos. Uhum. Quando foi em 95, pronto. Meu último serviço, braçal, foi o aeroporto aqui de Recife, na inauguração, 2005, que estava previsto para maio de 2005. 15 de maio de 2005. Eu me lembro dessa data, mais ou menos. Parece que foi postergada, coisa assim, ou prorrogada. Devido, né, manutenção, muita coisa. Foi o meu último serviço, assim, pesadão mesmo ali. Eu conheço tudo na mente das correios, transportadores de bagagem. E dali, aí surgiu a oportunidade de ser representante comercial. Só que nesse período, estava havendo uma mudança no mercado. Né? Antigamente, até 2005, vamos assim dizer, até 2005, existiam muitos distribuidores de alguma marca que você vendia. Então, começou a haver uma mudança onde aqueles que eram representantes saíam da empresa, abriu sua própria empresa e vendiam direto o produto com a fábrica. Então, isso começou a haver uma mudança, uma reação no mercado. Por quê? Porque, vamos dizer, correia. Eu vendi. Vamos dizer que você era um meu cliente. Eu te vendia uma correia por R$100, mas aí o jovem que trabalhava na empresa saiu, montou a sua empresazinha, fez o contato com o fabricante e vendendo direto agora para você. Aí quando chegava agora, ele mesmo vinha aqui e disse assim, Jário, tu paga R$100 nessa correia, eu tenho 30% a menos, vai pagar 70%. Então essa vamos dizer, essa nova modalidade começou a influenciar. Então os distribuidores... Nessa época eu estava como comprador ainda da empresa. Não, eu já tinha saído de comprador. Eu lembro que eu disse que essa empresa de manutenção de bombeiro ela ficou até 99, mais ou menos. Aí o dono, o sócio dele, né, o João Farias, me fez uma proposta. Porque ele tinha uma empresa, Elavic, que ia era na parte industrial. Da indústria. Você foi para a indústria. Aí eu fui para a área da indústria. Aí na indústria só era ajudante ainda? Não, ajudante eu fui ser vulcanizador. Chamava vulcanizador. Que era você chegar nessas correias... No aeroporto, não tem aquela correia grande de transporte que você bota as malas, ela sai levando? A esteira. A esteira, né? Então... É uma correia aqui, É uma correia. Então, aquela correia, ela vem aberta. Então, você passa, tira as medidas, naturalmente, faz o traçado da emenda e depois ponteia e bota numa máquina de vulcanizar. Então, o meu trabalho era esse, que era dar assistência técnica. A Elavic vendia as correias e eu fazia o fechamento do cliente. Então, era uma assistência 24 horas, trabalhei muito, mas foi um período de muito aprendizado, entendeu? Onde realmente eu conheci o mundo da indústria, entendeu? O mundo da indústria. E foi exatamente aí, quando foi isso, foi em 2005, quando eu fiz o último serviço de vulcanização. E quando
como eu estava te falando, né? Aquela mudança de mercado, o faturamento começou caindo. E o que eu ganhava de comissão não dava para me manter. Entendeu? Ganhava de comissão, não dava para me manter. Mas deixa eu entender só essa transição. O senhor era ajudante de mecânico, aí depois foi fazer foi comprador, isso. Depois passou para a área de indústria, aí trabalha na vulcanização. A sociedade certo. Aí essa comissão vinha por quê? Você passou a ser vendedor, foi? Não, quando eu fui para 99, que era Emal Empreendimentos, que era de caminhão de bombeiros. As atividades se encerraram, né? O sócio do José Roberto, que era o João Farias, ele tinha uma outra empresa, que era na área da indústria. Então ele me fez uma proposta para mim ir para a área da indústria. Então eu migrei da Emal Empreendimentos para a Elavic. Entendeu? Entendi. Aí eu fui para a área da indústria. Aí fui como vulcanizador. Fiquei até 2005. Certo. Em 2005 houve uma proposta para ser representante, vendedor externo. 2005. Certo. Né? Maio de 2005, precisamente. Junho, aproximadamente. Aí fiquei, quando foi? Esses 2 anos que eu fiquei como vendedor externo, é como eu estava te falando, aquela mudança de mercado. Alguns foram saindo, montando sua própria empresa e concorrendo, vamos dizer, com a própria Elavic, vamos assim dizer, sim, nesse período. Então, sim, a coisa foi, quando eu fui para ser vendedor externo, começou o declínio. Então, cada mês, perdendo, chegou um ponto que realmente não era mais viável. E aí a empresa passando por dificuldade, todo um processo em conjunto, aí eu tive que buscar uma alternativa. Né? Chegou um momento que eu disse, não, por exemplo, eu me lembro que eu pagava R$380 no carro, tinha financiado, e o meu dinheiro foi R$350. Dá nem para pagar a parcela do carro. Então, eu disse, e agora? Então, isso me incomodou. Aí foi quando eu frequentava muito o aeroporto aqui, de Recife, tinha uns contatos, e aí o próprio José Roberto trabalhava lá também, ele me fez, rapaz, abra uma firmazinha, entendeu? Que eu puder indicar, me deu coragem, só que a minha preocupação era abrir algo para não confrontar exatamente com o João Farias. Porque eu sempre prezei pela honra. Entendi. Entendeu? Então eu dizia assim, o João Farias teve um momento em reunião, como nós estamos aqui em frente, como houve a transição, essa questão da Emal, quando ele me fez a proposta, e ele chegar para mim e dizer assim, eu confio em você cegamente. Pode faltar trabalho qualquer outro, menos para você. Então, aquelas palavras, né, ficaram guardadas no meu coração. Então, no dia que eu disse assim, no dia que eu saí e tal, eu não quero. Inclusive, o concorrente dele me chamou, me fez proposta. Ele ficou com o representante dele. Mas eu, na área de vulcanização, ele me fez. Rapaz, venha trabalhar e tal. Eu disse assim, não, eu não posso fazer isso com o João Farias. Porque você já comprou o passe de um representante, de 2, na verdade. Uhum. E eu não posso porque eu tenho que honrá-lo. Aí, então o tempo passou. Então, quando eu fui para abrir uma firma, que a situação chegou realmente, ficou insustentável, a minha preocupação era não trabalhar com produto que viesse confrontar, bater de frente ali, eu querer tirar cliente de João Faria, aquela coisa toda. Ser concorrente dele, né? Ser concorrente. A ideia não era essa. Não era essa. Aí, quando eu cheguei na manutenção da Infraero, o Fábio, que era da manutenção, ele estava lá com uma corrente e a gente vendia corrente, a Elavic vendia corrente. Aí o interessante é que ele disse assim, tem aquela peça ali que eu estou querendo, eles compravam da Alemanha. Era uma corrente, mas não era uma corrente feita de bicicleta, de maior proporção, né? Que seria Sim, na área industrial. Mas ela tinha o nome de corrente. Quando eu olhei para aquela peça, ele disse assim, tu consegue adaptar essa
quando foi em 2007, foi quando eu tive a ideia de abrir a firma, para não concorrer. Aí foi quando eu tive na manutenção e o Fábio disse assim, tem aquela corrente ali, tu consegue nacionalizar essa corrente? Porque essa corrente ela tinha um formato de corrente, mas eram os roletes de nylon com os rolamentos blindados que ela corre na escada rolante. Ela não é de tração, ela é daquele corrimão que você bota a mão em cima, aquele emborrachado. Sim. Ela tem uma na curva, ela tem essa corrente roletada para facilitar o deslizamento. O que acontecia é que quando se estragava, ele tinha que comprar essa corrente. E essa corrente era muito cara, porque ela vinha da Alemanha. Não me pergunte, quando ele mostrou para mim, eu disse assim, consigo. Aí, me deu um elo. Aí ele desmontou e me deu. Aí eu fui atrás, porque ele que, na verdade, quando se estragasse rolamento com a parte de nylon, você trocar, sem precisar comprar a corrente. Aí eu fui atrás de um torneiro, enfim, consegui fazer um protótipo. Mesmo sem dinheiro, eu me lembro que eu gastei R$100 nesse protótipozinho. Aí uma semana depois eu cheguei lá. Aí eu mostrei para ele com as anilhazinhas, como ele desmontava. Aí ele disse, exatamente isso que eu quero. Aí eu me lembro que o que impulsionou a abrir a empresa, e de fato, foi pronto. Meu primeiro pedido foram de 6 correntes dessa. Dava o nome de corrente, mas não era uma corrente propriamente dessa tração. Aí deu R$15.000 na época. 14 mil e alguma coisa. Era muito dinheiro. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Só tinha que produzir. Ele me fornecia a corrente velha. Montáveis. Entendi. Entendeu? Para quando ele precisar trocar, não precisar comprar uma corrente nova. É só trocar os componentes. Aí eu consegui abrir a empresa e o primeiro pedido foi exatamente 6 peças dessas. Aí a grande questão era que não tinha dinheiro para nada. Mas eu tinha um cartão. Aí foi quando eu utilizei, comprei os rolamentos, tudinho, o torneiro foi fazendo. E foi o meu primeiro protótipo lá. Só que aí depois eu vendi umas 3 vezes, consegui na concorrência. Não tinha como patentear, era uma coisa muito... E depois fizeram uma manobra lá e outro cara começou a fazer também. Copiou da minha e também segui fazendo outros serviços, principalmente do caminhão de bombeiros. E aí chegou o conhecimento do João Farias que eu estava vendendo corrente. O João Farias, por ter uma confiança em mim, né, conforme ele havia falado, ficou decepcionado. Porque ele vendia corrente também? Vendia corrente. Só que a informação que chegou para ele é como se eu estivesse vendendo corrente de fato para concorrer com ele. Mas essa corrente não tinha nada a ver com a linha dele. Essa corrente, na verdade, foi aquela que veio para dizer o seguinte: ó, tua oportunidade é essa para abrir a tua empresa. É tão tal que eu vendi 3 vezes e depois outro foi e fez também. E seguiu a vida e eu tive que me virar com outras coisas. Sim. Entendeu? Aí ele me chamou numa reunião. Aí ele disse, não, essa corrente, porque quem passou a informação para ele passou como se eu estivesse vendendo, concorrendo com ele. Entendeu? Que na verdade essa corrente ninguém vende. Só quem vende é o fabricante da escada rolante. Entendeu? Você não compra. E nem toda a escada rolante tem essa corrente. Então era uma coisa muito peculiar, muito particular do fabricante. Aí eu conversei com ele, conversamos bastante, choramos, parecia pai e filho. A gente tinha uma relação muito próxima nesse sentido. Então, deixou bem claro, deixou tudo bem resolvido. E eu continuei fazendo manutenção. Ele entendeu, não houve nenhum problema quanto a isso. E aí, segui a vida, né, com a Manceps e representando também, vendia os correios para ele. 2010, 15 anos, parece aquela coisa assim, parece que foi tudo programado, né? Lembra que lá atrás, o mecânico quando disse, tem uma oia, mesmo assim, sim, 15 dias. Aí, 15 anos, no mesmo mês de fevereiro de 2010, estava eu aqui, conversando com o João Farias e dizendo, eu encerro a parceria até aqui. Parecia coisa, né? Parecia que foi programado, mas não foi. Porque foi uma coisa assim, eu vou lá,
Depois foi que caiu a ficha que realmente, no mês de fevereiro, estava fazendo 15 anos dessa parceria de trabalho com o João Farias. Entendeu? Mal Empreendimentos, Metalmor, Elavic, enfim, juntando essa parceria de trabalho, 15 anos. Por que encerrou a parceria? A minha? Sim. Porque, como eu estava chamava RF Manservice, né? Que era a parte de manutenção, como representante eu tinha que dar atenção, tinha que correr atrás de vendas. E aí eu disse assim, estava ficando um pouco difícil, né? Conciliar as duas. Sim. Aí eu tive que acreditar. Ele queria que eu poderia ficar como representante ou eu ficaria com a RF Manservice. Eu disse, preciso acreditar. Eu vou seguir na carreira solo. O engraçado é que eu converso com muitos empreendedores, pessoas que colocam o seu próprio negócio, e são muito parecidos. Nós somos muito parecidos nesse sentido, né? Embora você passou por várias dificuldades, mas teve aquele checkpoint, aquele ponto de descanso, né? Cheguei até aqui. O senhor teve o ponto de descanso quando o senhor chegou para ser zelador, né? Para quem teve a história que o senhor me contou aqui, que teve, passou necessidade na casa de um outro, ser zelador era... Pô, cheguei onde eu queria, aqui tá bom. Por quê? Porque de onde eu venho, não tenho referência de algo maior do que isso. É diferente de pessoas que têm referência de algo maior. Eu só não tinha referência. Mas mesmo assim, me incomodou a posição de zelador. Foi para outra posição. Aí passou para ser mecânico, né? Ajudante mecânico. Ajudante mecânico. Mesmo ajudante mecânico foi procurar ser o melhor ajudante. Eu vi uma necessidade, por isso que eu comprei a moto. Fiz um empreendimento na moto. É uma coisa que os empreendedores têm, que é o incômodo, tá sempre incomodado. Eu não converso com ninguém assim, não, tô bem, tô satisfeito, já tá bom demais. Não tem. Sempre estão passando uma transição. Embora já esteja numa posição boa, assim, financeiramente falando, quando a gente conta da história dele, né? Sim. Tá, mas parou até aqui? Não parou até aqui. Porque sempre tem algo a mais, sempre tem um degrau a mais. E eu acho que isso é tão importante, além de você continuar sonhando, que eu acredito isso aí como combustível da vida. Você parou de sonhar, a vida acabou pra você. Isso lhe mantém no local que você tá também. Porque mesmo você querendo subir, nós temos os fatores externos, né? Por exemplo, a Covid. Essa pandemia que nós tivemos. É um fator externo nosso. Não tem como controlar. Porque não depende de mim para controlar isso. Depende de várias outras questões. Eu não posso controlar, mas mesmo assim, eu tenho sede de vencer, de conseguir algo. Então, o empreendedor, por ele ter isso, ele consegue se manter no lugar que está e consegue crescer. É sempre bem parecido às questões. E a sua história, ela é bem forte, né? Da sua infância aí, tudo que o senhor passou. E a gente começa a analisar isso, ver isso também. Tava ali, não, mas não foi bom. Aí foi isso. Até chegou na Manserve, a Manserve foi constituída. Isso. Continue aí, como é que aí foi? Pronto, aí quando 2010, quando eu... Porque antes eu tinha feito um voto a Deus. Cada um que saía como representante, funcionário, né? Porque eu fiquei 5 anos como chamava-se representante comercial, que era o vendedor externo. Só que cada um que saía por direito, porque quando você era representante, você era exclusivo da empresa. Sim. Então, quando você vai sair, existem os direitos trabalhistas, vamos assim dizer, um acordo se fazia entre o patrão e o representante. Ele fazia um balanço ali, ele tinha uma forma de tal e fazia um pagamento, né, para a pessoa não sair sem nada. Só que, no meu caso, quando eu olhei a minha história, de onde eu vim, a oportunidade que eu tive como ajudante mecânico, e fui galgando e tal, eu disse assim, aí eu conversei com Deus, né? Aí eu disse assim, eu fiz aquele voto de Jacó, né, quando Jacó estava indo para a casa de Labão. E aí, quando ele se deita ali, põe uma pedra como travesseiro e diz assim, aí sonha, né? Vê os anjos subindo e descendo, aí entende que Deus está naquele lugar. E aí ele se levanta,
levanta umas pedras como altar e diz assim, e faz um voto com Deus. Ele diz assim, né, que se o Senhor, né, o abençoar naquele empreendimento que ele estava fazendo, que era ir para a casa de Labão, o Senhor me der pão para comer, roupa para vestir, e me trazer em paz à casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E tudo quanto eu tiver, te darei o dízimo. Então, eu me apeguei, né, a essa passagem bíblica e disse assim com Deus, se o Senhor me abençoar nesse empreendimento, que era a Manservice, me der pão para comer, roupa para vestir, me sustentar. No dia que chegar, assim, no dia que eu for me desligar do Sr. João Farias, eu quero apenas um aperto de mão dele. Então, esse foi o voto que eu fiz com Deus. Então, quando chegou no mês de fevereiro, que eu fui lá, conversei com ele e tal, apertei, disse que não dava tudo exatamente conforme aquilo que eu tinha. Ele não sabe disso, eu não fiz nenhum acordo, fui lá para dizer assim, olha, senhor, estou vindo aqui, não quero nada do senhor, porque eu fiz um voto. Não. Aquilo foi entre eu e Deus. Então, mas eu cumpri o meu voto. Aquilo que eu havia feito, um pacto, uma aliança com o Senhor, se o Senhor me abençoar, eu não quero um centavo de João Farias. Porque eu reconheço que João Faria foi um instrumento do Senhor para que eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje no mundo da indústria. Entendeu? E eu fiz exatamente isso. Cumpri e tal. Cada um seguiu sua vida. Né? De vez em quando eu ainda vou lá na empresa dele, portas abertas, entro e saio sem nenhum problema. Então, e Deus, e eu não perdi nada com isso. Mas antes, Deus, ele me abençoou realmente de forma extraordinária. Então, fui, né, comecei prestando serviço para um grupo, uma empresa internacional. Essa empresa realmente ela me abençoou muito. Né, que eu construí em alguns anos, foi exatamente fruto do trabalho, essa parceria de muito trabalho. E decolou. Mas mesmo assim, né, tivemos os altos e baixos. A Manservice, ela passou praticamente, a Manservice tem 13 anos, 2007, 2020 são 13, vai fazer agora em agosto, 13, né? 14. Pronto. Tive duas, né? Tivemos 2011, praticamente uma falência, 2010 para 2011, quebra de parceria, sociedade, tive que recomeçar. Eu lembro uma época, o senhor já era nosso cliente, o senhor teve que refinanciar seu carro, não foi? Sim, perfeitamente. Tive que refinanciar. Recomecei a Manservice com 10 mil reais. Foi em 2011 isso? Não, 2011, não foi... Qual foi o período? 2011 não. 2011. Foi. 2011. Foi. Na Che que teve em Palmares. Foi naquele período. Foi. Pronto. Foi naquele período, acho que foi em abril. Foi nesse período assim que o sobrinho da minha esposa ia comprar o meu carro. Trabalhava numa empresa boa. O menino tinha salário, conta no banco, tudinho. Tudo. Eu disse. Aí eu tinha comprado o carro e tinha financiado só 10 mil reais desse carro. Aí eu disse, aí faltava, parece que era 4 mil e alguma coisa para... E como a minha situação estava muito complicada, que foi nessa separação de sociedade, quebrando, devendo, não tinha recurso nenhum. Aí eu tive a ideia, eu vou refinanciar o carro. Aí só que aí tinha essas parcelas. Ele conseguiu me adiantar o dinheiro para me quitar, para descontar quando fosse financiar. Rapaz, o impressionante é que você sabe que a questão de crédito, se você faz a minha análise de crédito aí, você toma um copo d'água, já vai dizer que você foi aprovado ou não. Ele entrou de férias e fomos tentar comprar. A minha irmã
trabalha no banco, estava à frente disso aí. A agência dele, no mesmo banco. Tudo 100% na ótica humana. Sim. Ele iria comprar esse carro. Você acredita que ele voltou de férias e ele não conseguiu comprar esse carro? Não me pergunte, assim, os detalhes. A questão é, não conseguiu. Deu problema, como dizer, deu B.O., não consegui. E o carro não tinha nenhuma restrição, não, que era só que eu paguei o carro. Ele me adiantou dinheiro, eu paguei o carro. Mas, rapaz, houve um negócio dentro, não sei o que houve, que ele não conseguiu. Ele voltou de férias. A conclusão foi... Ele também é evangélico, ele disse, esse carro não pode ser meu. Aí o que foi que eu fiz? Refinanciei o carro. Aí eu fui pagando a ele, porque o dinheiro que eu estava, e peguei do dinheiro, porque eu só quis refinanciar 16 mil. Aí cobri um cheque especial e fiquei com 10 mil reais. Pronto, foi o recomeço da Manservice. Então a gente começou a trabalhar, e nesse período aí foi um processo que era só o feijão com arroz mesmo, assim, não tinha negócio. Mas aí eu fiz um propósito com Deus, porque crente tem que fazer negócio com Deus. Fiz um propósito com Deus e disse, todas as minhas orações a ti é de agradecimento. Eu não vou pedir, eu vou te agradecer. Olha, foram alguns meses. Eu tenho o meu culto matinal com Deus. De manhã, quando eu me levanto, a leitura, oração e sigo a minha vida do dia a dia. Então, quando eu terminava a minha leitura, orava, agradecendo. Só que a oração, os agradecimentos, diante da realidade, sabe, era contraditório. Eu estou agradecendo, mas eu estou vivendo outra realidade. Isso foram durante alguns meses. Que chegou um ponto que a minha alma estava de um jeito que eu não sabia que ela estava no limite final. Assim, não aguento mais isso. E eu me lembro muito bem que quando eu fiz a leitura, eu fui para o quarto da minha menina, que ela tinha ido para o colégio. E quando eu comecei a agradecer a Deus, rapaz, veio um choro, uma explosão de um choro, um soluço. Não me pergunte como foi aquilo, porque não fazia parte. Não é que eu vou chorar, foi de repente. Meu amigo, eu sussurrava. Me levantei. Seguiu a vida. Daquele dia por diante, as portas começaram a se abrir. Rapaz, começou as coisas na minha vida a mudar de uma forma extraordinária. Olha, eu descapitalizado, sem tal, de repente, a empresa, eu tive um faturamento de 50 mil reais de venda durante um mês, de coisas assim, que você... Como foi isso? Como é que o camarada que está zerado? Não me pergunta, eu sei que eu consegui um contato, né, com uma pessoa que eu admiro muito, que me ajudou muito, que é da Polybelt. A gente se conheceu por telefone. E eu comprava correio, ele começou a vender para mim faturado. Jairo, rapaz, eu trazia tudo no aéreo. E começou assim, era nas urgências, pá. Porque a fábrica que fornecia teve um problema de documentação. E o que comprava ela foi direcionado para mim. Em um mês. Meu amigo, foi algo sobrenatural. E eu honrei com todos os compromissos. Pagava. 30 dias no instante passava. Hoje são quase 4 meses para receber. Mas antes era um mês. Aí o capital de giro ele vem mais rápido. O cara dava 30 dias, 35 dias, então você conseguia. E foi algo assim extraordinário na minha vida. Deus mudou aquela situação. Aquele choro, de fato, foi o choro da misericórdia de Deus. Então, assim, é até aqui.
Entendeu? Ali foi pronto, chega, meu filho. Entendeu? Como Jó. Quando chegou no limite, ele disse, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Nós somos um Jó da vida, dependendo. Não temos que... Vamos viver o que Jó viveu, mas existem lições, cada um com a sua história de vida, que quando ele busca Deus, ele confia em Deus, chega um momento que é até aqui. Entendi. E não mais adiante. Pronto, foi o que aconteceu. Dali Deus mudou. Foram, eu acho que 5 anos, 6 anos de bonança. A sua ideia de refinanciar o carro foi exatamente para ter um capital para a empresa Sim. ou para se manter? Não, para a empresa. Para a empresa. Precisava, entendeu? Mão na massa, fazendo serviço. Era muito a questão de manutenção nessa período. Aí a venda, né? Como eu mudei de serviços para venda também. Então essa venda, quando eu fiz as mudanças, surgiu essa demanda, aí foi o momento certo. Eu lembro que a gente teve um problema na prefeitura, não foi, de Recife, acho que o causa do nome da rua. Rua Pica-Pau. Não lembra que são 2 nomes lá de rua, Rua né? B e Rua Pica-Pau. Rua Pica-Pau, e não saía a licença da gente, a prefeitura não liberava, hora. Teve que mudar para Jaboatão de novo. Teve que mudar, é verdade. Porque fica bem na bandeira, na divisa, né? Então, assim, Deus, eu posso dizer assim, que ele me enriqueceu. O que eu tenho hoje não é nada extraordinário, mas assim, eu tenho que olhar para o meu passado. Então eu vejo que Deus ele me deu muito mais. E ainda me deu um ministério, que também foram grandes desafios. E hoje trabalho exatamente para os dois. Durante o dia, com a Manservice, e à noite, final de semana, e tudo com o Ministério Igreja Batista da Graça. Aqui também algo sobrenatural da parte de Deus, como Deus tem conduzido. Então, a Manservice, para mim, ela é um instrumento de bênção, né, para o ministério, né, da Igreja Batista, por conta de que também fiz uma aliança, um pacto com o Senhor, que eu não queria me dedicar exclusivamente aos negócios. Eu queria que as coisas funcionassem, que eu tivesse 50% para o dia a dia, trabalho, e 50% para a obra. E que da vontade de Deus pudesse também chegar a 60% para a obra, 70% para a obra, e fosse administrando. Então, a Manservice hoje, ela é aquela porção que ela me sustenta financeiramente, e ela é um instrumento também para o reino. Então, hoje eu não vejo, quando eu olho... Você não vive da igreja, né? Não. Teve um período da crise agora, né? Tivemos agora mesmo, o ano passado, até dezembro. Que a igreja ficou fechada, né? Isso. E os negócios fechados também. Pronto. Teve um momento, o ano passado, que eu precisei de ajuda de custo. Né? Porque os negócios... Pararam, literalmente. Né? Para você ter uma ideia, eu falo isso publicamente, novembro de 2020, eu tive 3.700 e alguma coisa de faturamento. Você, que é o contador, se você puxar, você vai ver lá. Isso significa dizer... A de 2019? 2019. Isso mesmo. Novembro de 2019 para 2020, o faturamento foi de 3.700 e alguma coisa. Ou seja, se eu ganhei R$1.500. Isso como testemunho dentro da igreja, assim, muitos de vocês aqui ganharam mais do que eu. Eu falando dentro de uma perspectiva. O cara é pastor e o camarada é empresário. Pois é. Muitos de vocês ganharam mais do que eu. R$1.500 para a minha estrutura é insignificante, vamos assim dizer, né? Não dá para cobrir as despesas. Sim. Então, nesse mesmo, quando foi em novembro, um ano depois, na mesma proporção, na mesma coisa. Novembro, entendeu? 25 vezes mais. Para a glória de Deus. Bênção do céu, né, meu filho? Bênção. Entendeu? Então, são situações que você aprende. Isso não te enfraquece. Isso te fortalece. Porque existe um Deus que é o que me conduz. Por isso que eu aprendi. O apóstolo Paulo ele diz que
Aprendi a viver em qualquer circunstância. As pessoas se apegam muito àquela, no finalzinho, diz assim, posso tudo naquele que me fortalece. Mas, pois é, posso tudo naquele, é esse contexto que está lá atrás. Aprendi a viver na escassez, na nudez, sede, fome, tal, tudo isso. Então, o crente, ele aprende a viver. Não é porque você é crente que você... Que não vai ter dificuldade, né? Não vai ter dificuldade. Não. Você vai passar por muitos vales. A diferença é, eu estou de passagem. Está dizendo, irei passar, mas não vou permanecer aqui. O meu fim não é aqui. A minha história, a história que Deus escreveu para mim, ela não termina aqui. Entendeu? Eu sei, eu creio que eu posso até, mas eu tenho que sair do vale. Eu não vou morrer no vale. Então isso é muito importante, porque nós estamos vivendo uma guerra. Estamos vivendo uma situação complicada. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, 2020 e 2021, para mim, tem sido os melhores anos. Do empreendimento, se tratando de empreendimento, não na mesma proporção naquela época, não, assim, para outros objetivos, mas como assim, diante de tantas empresas que fecharam. Antes da pandemia, a minha empresa estava fechada praticamente, como eu te falei. Você chegar a um ponto de faturar 3.700 e alguma coisa. Então, já estava a ponto de ligar. Jário, fecha aí que eu não tenho mais nenhuma perspectiva. Travou. E existem perseguições, trava aqui, fecha ali, mas eu sempre confiando. E a confiança não é porque você confia que Deus ele vai agir no momento que você quer. Deus vai agir no momento certo. Entendeu? E no momento que tem que agir, né? Exatamente. Mas eu nunca fui de murmurar. Eu aprendi a agradecer. O interessante que a senhora fala assim de questão de vale, dificuldades, é aprender nesses momentos, né? Muitas pessoas só podem acreditar no que quiser. Nós acreditamos em Deus. Perfeito. Né? Então, esses momentos de dificuldade, de vale, ele tem que servir como uma lição. Se você não aprender nada disso, alguma coisa está errada. Eu também já passei por várias dificuldades, já fechei negócio, abri, fechei, quebrei, isso aí. Eu acredito que é a caminhada. É a caminhada. Isso tem que aprender com ela. Assim, eu passei necessidade, voltando para a sua história no começo. Necessidade, na casa de um, de outro, não sabia qual seria o meu paradeiro. Depois, sua empresa constituída, fatura um valor que não dá nem para pagar as despesas dela. Tá? 3 mil e pouco reais. Mas esses 3 mil e pouco, comparando com o que passou, ainda está melhor. Então, a vida do empreendedor é assim. Ele vai passar por dificuldades, porque como eu falei, existem fatores externos ao mercado, mas só que são passagens, são momentos. E tirar a lição disso. Eu tive muitos clientes que passaram por dificuldade agora na pandemia. Muitos passaram, alguns já até fecharam. Mas sempre que vem conversar comigo, eu sempre falo para ele, olha, tem que sair dessa pandemia fortalecido. Aprender com ela. Se por acaso você tivesse feito uma reserva de emergência, guardado ali 10%, 5% do seu faturamento. Não, mas aí eu não conseguiria sim. Ter essa reserva e acontecesse algo desse tipo assim, que tivesse que fechar, lockdown, sua empresa vai ter que fechar, porque eu tenho muitos clientes. Pronto, tem um cliente, mas esse aí realmente tá complicado. Ele trabalha com festa, com eventos. Ele aluga cadeira. Agora cadeira de luxo, né? Para grandes eventos. Aquelas cadeiras douradas e tal. Só que o evento tá praticamente 1 ano já parado. Eu até entendo a situação dele, porque você manter a empresa durante 1 ano parada, mas só agora que ele veio tomar a decisão de demitir funcionário, ficou segurando, e eu sempre alertando. Cara, faz rescisão, faz acordo. Porque a gente não sabe quando isso vai parar. Com certeza, quando passar, ele vai passar disso, eu tenho certeza. Quando passar, se porventura vier outra crise parecida, menor ou maior, ele vai estar mais preparado para manter, para segurar. Então, essa passagem que nós temos, eu tinha uma empresa eu abri uma empresa de roupa infantil. Sem nenhum plano de negócio, achava que sabia de tudo também. Abri numa galeria, que na galeria ficava só eu não, né? Mal ia lá. Ficava a vendedora e o porteiro conversando o dia inteiro. Quase ninguém passava na galeria. Tá, beleza. Essa empresa quebrou. Não consegui segurar ela. Segurei ela por 8 meses, prejuízo e tal. Vendi tudo.
E não dá não. Mas se eu fosse abrir uma nova empresa, seria totalmente diferente. Então, essa passagem do que o senhor fala aí, do vale, nós temos que tirar a lição disso. Não é só sofrer, não. Não é só perrengue, não. É lição. É sair desse momento fortalecido. Exatamente. Hoje, né, a gente vai... assim, você tem uma gama de experiências. Né? Hoje a informação está mais difundida, está mais espalhada. Você consegue mais informação. Então, às vezes você vai querer montar algo, fazer... Às vezes eu sempre digo para as pessoas, a gente leva às vezes mais tempo no planejamento. Eu digo, sempre eu converso com alguns jovens, eu digo, olha, por que as empresas de grandes empreendimentos, dificilmente... Porque quando você olha uma empresa, ela monta um empreendimento aqui e já começa bombando. Aí você pensa que ela começou ontem, ela pegou o dinheiro dela. Foi sorte. Foi sorte, ela abriu ali. O cara está há 2 anos, 3 anos num planejamento, traçando, mapeando, quem é que passa, quem não passa, todo um estudo. Então ela levou mais tempo no planejamento do que na execução. Execução hoje, com 6 meses, no máximo, um ano, tu tá com um mega prédio aí, loja. Então é isso que as pessoas precisam aprender. Não é de um dia para o outro. Aí as pessoas assim, se levantam com uma ideia. Eu vou. Aí você está descapitalizado e pode acontecer, pode dar certo, mas não é a regra, é uma exceção. É verdade. Aí a pessoa pega um cartão, aí compra isso, compra aquilo, vai chegar lá. Primeiro mês não pagou o cartão, no segundo mês quebrou. Por quê? Porque não houve planejamento. Né? Hoje eu uso aquela regra do OPA, né? Como eu sou envolvido com a indústria, aí a gente faz o treinamento de segurança. É o OPA, observar, planejar e agir. Tudo que você vai fazer, qualquer serviço, vai montar o estúdio. Primeiro, o OPA, observar, vai planejar para depois você agir. Pronto, essa é a regra. Então você aplica isso em qualquer área da sua vida. Então, se você tem... Eu gostei muito aí desse OPA. Isso é bom. E é bom que isso aí, eles são fases do projeto, né? Que precisam ser cumpridas também. Porque assim, eu também vejo muita gente só observando. Vejo cada pessoa criativa, que tem potencial. A gente percebe isso. Mas não age. Fica ou só na observação ou só no planejamento. Esquece essa fase, a fase de agir. Então, lógico que as etapas são muito importantes. Né? Você observar o que é que você vai fazer, planejar como fazer e colocar esse plano em prática. Eu tenho um amigo meu que ele diz, colocar o plano no papel é muito fácil. Pô. Dá um papel aí, coloca qualquer plano aqui no papel. O difícil é você tirar ele do papel, que é a fase do agir, né? De você tirar ele do papel. Então, os desafios são grandes para qualquer área da vida. Hoje, para a gente se manter vivo, para sobreviver, sim. Rapaz, hoje nós estamos vivendo o mundo da tecnologia. Né? Não é a minha praia. Eu não sou muito tecnológico, eu sou muito básico. Então eu tenho que aproveitar o momento que eu estou vivendo, ou o momento que Deus proporcionou para mim, pensando no futuro, porque a tecnologia não está dando sinal agora. Lá atrás já dava. É o mundo da tecnologia. As coisas precisam avançar. Então, você hoje vive mais com a tecnologia, né? O seu trabalho. Já o meu caso é diferente. Eu sou muito do servir. Né? Eu não trabalho diretamente. O meu prazer não está no dinheiro. Está no servir. Eu sou muito prestativo. Porque eu entendo que se eu presto um bom serviço, naturalmente você vai me pagar com prazer. Porque eu quero ver você feliz. Eu quero ver você satisfeito. Então, quando você me dá uma missão, eu durmo pensando nessa missão. Eu preciso fazer da melhor maneira para que o meu cliente ele se sinta feliz. Dizer assim, valeu a pena confiar em você. Né? Como hoje, por exemplo, ontem, quando eu saí do cliente, assim, você teria como pegar esses motores numa elétrica? Assim, quando você chegar lá, por favor, tira uma foto, mande para... Quer dizer, a coisa era de muita urgência. Para hoje de manhã,
tá com esses motores lá. 7 horas eu preciso que você esteja aqui. Sem problema. Cheguei lá, carreguei o carro, tirei a foto. Obrigado. Valeu, show. Aquela vibração de alegria. Esse é o parceiro, né? Quando foi 7h10, necessário ter que ser, porque peguei o trânsitozinho, 7h10, estava dando a entrada. Quando ela veio falar, já dei a entrada, ligou, papai, valeu, tudinho. Aí, quando você cobra para o cliente não pensa em 2 vezes. Ele não vai estar pensando no valor. Está pensando na satisfação, a precisão que você teve. Então é isso que muitas vezes falta em algumas pessoas. Elas pensam no dinheiro. Eu nunca trabalhei pensando. Primeiro, eu faço o meu trabalho. Procuro fazer com excelência, que o cliente ele possa me corresponder dizendo: show, obrigado, valeu mesmo, cara. Muito, é isso. Dinheiro sempre é consequência, né? É isso que eu sempre digo. Consequência. Então, não trabalhe pelo dinheiro. Trabalhe em fazer aquela pessoa que te contratou feliz. Que ela se sinta bem, satisfeita. Né? Isso eu vi num videozinho, na época aquele, não sei se você está lembrado de um empreendedor, que era, parece que o nome dele era... Ele começou com bombom, rapaz. Eu vi o nome dele agora e eu esqueci. Não sei o que, Camelôs. Ele tem uns vídeos. Ele hoje é um publicitário, é um cara muito respeitado, né? Conceituado. E o negócio é isso, que ele diz, quando você... A forma dele tratar o cliente rir, fica feliz, ele bota a mão no bolso rindo e paga para você aquilo que você pede. Normalmente é assim. Então a gente tem que aprender exatamente essas táticas, né? De que se a gente presta um bom serviço, se a gente serve bem, o cliente, ele vai dizer, tem aquele ali que cobra mais barato. Não. Paga para já. 10, 20% a mais, mas aqui já está garantido. Então é mais ou menos assim. Você ganha espaço com a sua qualidade, né? Sua prestação de serviço de excelência, né? Não adianta, às vezes, querer barganhar preço. No final, só vai dar dor de cabeça. Igual quando você contrata alguém para fazer algum serviço para você. Né? Sim. Eu prefiro, muitas vezes, pagar 100, 200 reais a mais numa empresa conceituada do que você chegar ali num camarada que devagar troca uma peça que não deve, não tem um aparelho para fazer uma leitura, senão você gastou muito mais. Entendeu? Então tem muito isso nessa caminhada, nessa trajetória de empreendimento. Né? E mais alguma coisa? O principal ativo de qualquer empresa são a sua carteira de cliente. Né? Esse é o principal ativo. Tem um cara chamado Daniel Godril, é um palestrante. Ele diz que as pessoas podem copiar tudo. As pessoas podem copiar um produto, as pessoas podem copiar um serviço. O que elas não podem copiar é a tua vontade de vencer. Né? E aí ele fala de uma questão científica que quando você coloca a sua mente para trabalhar, não sei até onde isso é verdade, mas ele diz que quando você coloca a sua mente para trabalhar em algum objetivo, 5 centímetros ao seu redor sente vibração. Quando você coloca o coração naquilo que você está fazendo, 5 metros. Então, podem copiar tudo, mas não a tua vontade. Então, você que quer empreender, a pessoa que quer empreender, ela tem que pensar desse jeito. Às vezes, muitos não entram no negócio com medo de concorrência. Outros com medo de falhar. E existe aí, se a gente for colocar as desculpas para não abrir seu próprio negócio, são várias. Mas se você levar isso como lição, vão copiar tudo, mas só não vão copiar a minha vontade. Eu quando vejo como eu comecei, é isso que nunca copiaram minha. Foi a minha vontade. Minha vontade de fazer, minha vontade de crescer. E é isso que o empreendedor precisa desenvolver. O desejo de fazer dar certo. Se seguir esse caminho, tá tudo certo. Exatamente. Eu não fui preparado assim, dentro de uma perspectiva de assim, você veio de uma base que hoje você é um empreendedor. Mas eu vejo que a minha vida, assim, hoje, aonde Deus tem me colocado, eu só posso dizer assim, rapaz, só Deus mesmo. Entendeu? Só Deus mesmo para colocar as pessoas certas. Porque Deus usa pessoas.
Então, se eu cheguei em algum lugar, se eu cheguei até aqui, porque Deus usou pessoas. E eu procurei aproveitar as oportunidades, né? Então, o milagre é Deus agir na sua vida para você me abençoar. Então, você é um abençoador. Todos nós, assim, ninguém vai chegar do nada. Assim. O milagre não é que Deus vai transformar em ouro, não. Deus vai usar pessoas para que você se enriqueça. Mas o milagre está em cima disso, usar pessoas, né? Então, eu posso dizer que Deus usou pessoas para realmente me abençoar. E é nessa mesma proporção que eu procuro também ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Muito bom. Porque eu não posso esquecer. Se eu cheguei aqui foi porque Deus usou alguém. Então Deus quer me usar, né? Existe uma passagem de 2 Coríntios, que é o 9, que fala do princípio, a lei da semeadura, né? Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com abundância também ceifará. Cada um contribui segundo o propósito, ou seja, você dá, você abençoa conforme aquilo que está no seu coração. Mas se eu não estou enganado, no versículo 10 em diante, parece que é o 11, que diz assim que ele nos enriquece com um propósito, para sermos generosos. É isso que as pessoas esquecem, muitas vezes, que quando você está se enriquecendo é para você ser generoso, você ser bênção na vida de outras pessoas. Então, por que Deus está me dando riqueza? Para que eu possa abençoar, ser generoso. Entendeu? Então, às vezes as pessoas, quando tá alguma coisa, aí esquece. Não. Cada vez, quanto mais eu ganho, mais eu abençoo. Isso é um princípio dentro de mim. A minha esposa é testemunha, as pessoas são mais próximas, de que eu não penso. Quando eu ganho um pouco mais, uma coisa ali assim, rapaz, em que eu vou investir? Pessoas. Eu gosto de abençoar pessoas. Entendeu? A minha vida ela é muito básica. Tudo meu é simples. Entendeu? Eu não... Porque para você acumular, ter algumas coisas que você sonha, você precisa ter uma educação chamada educação financeira e emocional. Sim. Um dos maiores problemas das pessoas é isso. É que quando ela sai de um patamar, ela está aqui ganhando X, quando ela ganha Y, ela já quer consumir X e Y. É aquilo que você falou. Você não vai ter reserva, né? Veja, nós, graças a Deus, tivemos apoio do governo naquele tal, esse auxílio. Poxa, eu posso dizer que eu fui beneficiado, foi bênção de Deus e eu levantei. Ou seja, eu já estou com ele de stand-by. Se o governo disser assim, eu quero aquilo que eu lhe dei, amanhã eu dou para ele. Mas por quê? Porque eu sei, aquilo que ele me deu, eu vou ter que devolver. Então, eu vou me utilizar dele o quanto der, mas eu sei que eu vou ter que devolver para ele. Aí as pessoas, às vezes, pegam, têm a oportunidade, em vez de multiplicar, consome. Não, ele veio como auxílio para você ser um fator multiplicador. Então, foi multiplicado, e quando ele traçar, vou devolver para ele. Está aqui o seu, muito obrigado, foi bênção de Deus. É isso que as pessoas pensam. Ganhou um pouco mais, já quer viver como... Eu vivo como empregado da minha empresa. Eu sempre digo, eu sou um funcionário da Manservice. E eu sou um funcionário muito bem pago. O que eu faço hoje, se eu fosse fazer para uma empresa, tá ali, você amarradinho, no horário, tudo. Não, eu trabalho pouco, hoje ganho bem. Mas por quê? Porque eu procuro manter um padrão simples e pensando que amanhã não sei o que é que me espera. Você tem que estar ali, né? Chegamos, e graças a Deus, mesmo com todo esse processo, não perdi nada, né? O que a gente foi construindo, Deus preservou, sempre digo assim, Deus preservou. O feijãozinho com arroz não faltou. Agora, a questão para nós que somos empreendedores é o poder de compra, né? Quando você está em crise, você perde o poder de compra. Sim. Mas você tem que ter o básico ali, seu feijãozinho com arroz. Até a coisa, tá entendendo? É igual assim, quando Deus manda a chuva novamente, quando acontecia aquele período de seca, quando a Bíblia registra, né? Aí diz assim, olha, viva, né? Como aquela mulher Sarepta, né? A viúva, né?
viva do azeite aí, o básicozinho ali, até Deus mandar chuva na terra. Então, às vezes, na vida, não é a seca hoje que nos dá, mas são situações como essa. Então, Deus nos dá os meios para a gente ir ali se mantendo. Isso não é tempo de você estar esnobando, de você estar gastando, não. É você manter o feijãozinho com arroz, até que as coisas mudem, comecem a vir um novo cenário e você, de repente, começa. Então, é crescendo proporcionalmente. E lembrando que as coisas hoje, elas mudam literalmente. Veja, já estamos agora num processo de 60 cidades aí, né? Aquele processo de lockdown. Então, veja, aí o camarada que começou a acelerar, está tudo normal. Não, está normal não, baixa de novo. Então, veja o sofrimento que está tendo, né? O que a gente está passando. Então, tem que ter muito cuidado. Eu peço muito, assim, sabedoria a Deus, entendeu? Para que não venha dar o passo maior do que as pernas, como diz o ditado. Fazer tudo na medida certa, no direcionamento de Deus. A minha vida, procuro traçar dessa forma, né? Orando, né? Agora mesmo, por exemplo, a gente tinha um objetivo. Vamos, troca um carro, pega um carro mais novo, tal. Aí eu disse, não, mas era bom pegar um carro para trabalho. Eu mantenho outro. Se eu pego um carro top, é o preço dos dois aqui de manutenção. Mas eu tenho duas opções. E esse daqui para trabalho se encaixa melhor no meu perfil. Está aqui com o cliente. Porque tem situação que você tem que chegar com o carro de acordo com a tua atividade. Se eu sou de manutenção, para que se eu chegar com uma Hilux, se eu chego com uma picape top, não fica proporcional. A propaganda fica muito alta. O que eu falo? Pega um carro mais simples. Você consegue. Entendi. E sem chamar aquela atenção, né, devida, né? O cara está ganhando muito dinheiro, não é isso. Às vezes você quer desfrutar um pouco mais de um luxo, mas tudo tem o seu tempo. Né? Tudo tem o seu tempo. Eu aprendi a viver. Tudo tem o seu tempo. Não adianta você. Comprei, na direção do Espírito Santo de Deus, um carro, simples que seja, mas você ora. Se eu for contar a situação desse carro, como aconteceu, milagre de Deus, assim, coisas assim que você... Tudo na minha vida, assim... É a hora? Vai dar 6 horas? É direto para a igreja. É a diretora. Fica eita. Assim, tem que chegar, né? Aí pronto, então é isso, Jário. Se a gente fosse entrar realmente... Tem muita tal, mas eu não sei vamos se tem marcar, mais vamos coisa. marcar outra, ó. Vamos, a gente marca outro. Pode marcar outro. A questão do... Questão ministerial também. Que é interessante a gente falar também. Entendeu? A igreja, como começou, os altos e baixos, tudo, nada chegou, né? Nada foi fácil, né? Fácil, nada foi fácil. Uma das coisas que as pessoas, eu sempre digo, eu até no dia 20 de dezembro eu fiz um culto de ação de graças na igreja e deu testemunho, né, sobre a questão da construção do próprio templo. E esse aqui vai ficar para o próximo. Sim. Mas uma das coisas que as pessoas se iludem muito, deixar registrado, mas isso aqui não vai entrar porque a gente vai cortar e bota no outro testemunho. É que não pense porque você, às vezes, você lança os seus recursos, né? Por exemplo, eu construí a igreja, eu já até falei algumas vezes para você, para Abel. 2017 lancei todas as minhas reservas na construção de um templo. Veja que 3 anos depois, né, desde que eu construí a igreja até janeiro de 2020, a minha situação, veja que novembro foi 3.700 e pouco. Então, a minha vida financeira, a minha situação financeira como empresa, foi feijão com arroz. Porque as pessoas têm a ideia. Não, se você... Não, o camarada ele pegou as reservas, construiu um templo para o nome do Senhor, então com certeza Deus vai pipocar esse cara. Esse cara vai ganhar dinheiro. Digo você que não é assim. O fato de eu ter feito, nada mudou. Mas antes,
Comecei construindo com um faturamento, todo mês caindo. Quando eu inaugurei a igreja, eu estava com, parece que 15% ou foi 20% do faturamento. Passei 3 anos praticamente no feijão com arroz. Deus mudou o meu cenário na pandemia. Veja, totalmente fora da lógica. Não é verdade? Verdade. Veja, como é que tudo para nada na pandemia que diz tudo está acabado. Porque novembro, dezembro fraco, janeiro, quando é a partir de março, começa Deus mudar a história. No improvável. E hoje, né? Eu tenho um relato aqui que eu estava lá, assim, falando com Deus, falando sobre isso, falando isso aqui, tal. Que eu tive dificuldade de comprar os livros do meu filho da escola. O ano passado. Veja, fevereiro, eu estava registrado. Dificuldade de comprar os livros. Porque a dificuldade que eu digo, eu falo isso para as pessoas, não é que eu não tenha um cartão, eu não tinha meios. Eu digo o seguinte, eu trabalho com um real. Deus não trabalha com cartão. Deus não trabalha com aquela... Vá que lá na frente eu vou... Não, Deus é hoje. Deus é tudo já. Deus não trabalha com... Entendeu? Com datas assim. Daqui a um ano eu vou fazer isso com você. Não. Porque o ano de Deus é hoje. Para nós é que é um ano. Entendeu como é que é? Porque nós estamos no Cronos, né? O tempo do homem. Então, a prova... Então, eu aprendi o quê? O fato de eu ser generoso não significa... Porque senão seria uma barganha. Aí Deus seria um meio de... Aquele cara que... Bolsa de valores. Quanto mais eu investir, ele vai... Entendeu? Não, ele tem seus meios. Eu sei que para mim não funcionou. Eu lancei todas as minhas reservas, porque eu não queria deixar a obra pela metade. E depois disso, a minha situação... Feijão com arrozinho aqui. 3 anos. 3 anos, meu filho. Cada ano com suas dificuldades. Não deixou faltar o pão, mas sem poder de compra nenhuma ali. Aí, veja. Fevereiro tá eu registrando. Aí, inclusive, uma irmã que me deu o livro usado, a gente arriscou lá, pagou. Aí, no mesmo período, quando foi janeiro do ano seguinte, eu já comprei um carro. Entendeu a diferença? Entendeu? 12 meses depois. Agora, por que eu comprei? Porque a coisa foi dando. Foi semeando, mas eu não fui já colhendo antes do tempo. Não, é você segurar a peteca. Então, quando foi na colheita, porque é resultado da colheita, né? Sim. Paguei aqui, ó. Tchá, em cash. Transfere aí, minha filha. Ela foi, fez o pagamento, tudo certinho. Então, veja como é. É assim, meu filho. Então, as coisas não são... Para mim, o ano foi longo. Eu sei o que a gente passou. É igual agricultor. Lançou a semente, preparou a terra, lançou a semente, aí foi brotando, foi limpando, cuidado para na virada do ano você fazer a colheita. Foi o que aconteceu. Então, não é regra. Entendeu? Agora, uma coisa eu sei. Independente de qualquer coisa, você que ser generoso, ser um instrumento de Deus... Você não padece, você não vai morrer de fome. Não. Deus vai dar o necessário. Agora, ele te trata dizendo o seguinte, eu quero aquilo. Não é o tempo. A mulher, eu queria comprar isso. Não é o tempo. Oh, tem aquilo. Filha, não dá agora. Então, é essas coisas que eu digo, entendeu? Mas o sustentar, como no próprio Deus, assim, na minha virada do ano, eu ganhei uma camisa. Nem camisa eu comprei para... A virada do ano eu ganhei uma camisa. E essa camisa que eu ganhei me faz tudo refletir. Né? Lá, alguém da família comprando tudo. E eu lá só acompanhando. Aí ele disse, pegue uma pro senhor. Aí na hora eu disse assim, sabe que eu não tinha cartão? Eu tinha condição de comprar uma camisa. Mas eu não fui para comprar camisa porque não era o momento. Eu não fui com recursos para comprar camisa. Aí aquela camisa que ele me deu me fez refletir. Porque, às vezes, Deus permite certas coisas. Diz assim, vamos ver se esse cara é orgulhoso. Onde é que está o orgulho? Diz, rapaz, o cara me dá uma camisa. Será que eu não tenho condição? Me dê, meu filho. Eu estou precisando de uma camisa.
E ele me deu a camisa e foi a camisa que eu passei ano com ela. Entendeu? E isso no almoço eu relato. Eu relato para as pessoas para entender, independente da sua posição, a situação que você estiver passando, você tem que ser humilde. Encare a realidade de cada experiência de vida. Entendeu? Amanhã eu posso estar num restaurante comendo uma picanha. Mas se depois, no outro mês, eu tiver meu irmão, estou comendo um peixinho lá, qualquer coisa, não importa. Então eu não tenho muito, eu não tenho resistência para isso. Não, eu não vou. Né? Tem gente, eu vou mostrar para as pessoas. Não. Eu sou o que eu sou. Independente das circunstâncias. O homem tem que ter uma identidade. E tem que saber em que ele está crendo. Quem é o condutor da tua vida? São as tuas emoções, as tuas razões, o teu próprio entendimento. O provérbio diz, né, que nós não devemos nos estribar, né, se apoiar nos estribos, né, aqueles estribos, né, no teu próprio entendimento. A gente precisa, sim, nós temos o nosso entendimento, mas é crer que o que Deus tem é bem melhor. Entendeu? Então, é nessa perspectiva que eu tenho caminhado e tenho vivido. A minha vida, meu irmão, é cheia de milagres. Se eu for contar a questão desse carro aqui, se eu for, como falei do outro carro, eu vejo Deus agindo assim, ó, eu quero vender isso aqui para Jário. Vou vender, Senhor. E chegar ao ponto... São empecilhos, situações que parecem... E você não consegue comprar. Você não consegue. Eu não consigo vender. Então, eu vejo Deus realmente na minha vida, nos meus negócios. Entendeu? É bem interessante. Se eu for relatar aqui as coisas que eu vou fazer e quando não tem a aprovação de Deus, não vai para frente. Já tentei fazer várias coisas e nada. Quando chega no tempo certo, tudo se encaixa. Não é não, filha? Viver os milagres, viver na dependência de Deus, meu irmão, é história para contar sobrenatural. Mas esse ponto vai ficar à parte para o segundo. Ah, não. Tá, mas... Isso aqui é só... Então é isso, pastor. Mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite. Vamos marcar outro para falar desses milagres que aconteceram em sua vida. Milagres. O seu testemunho aí como cristão, como servo do Senhor. Isso é muito importante. É importante, porque a vida... Olha, eu tenho aprendido assim, a minha existência, ela não está aqui por acaso. Eu creio em propósito. Se eu creio em Deus, eu creio que Ele me trouxe a este mundo. E Ele me trouxe com propósito. Então, eu não tenho que olhar para os grandes empresários, os caras grandes que estão acima de mim, né? Proporcionalmente. Eu tenho que olhar de onde eu vim. Né? Porque eu só posso valorizar o que eu tenho quando eu olho para trás. Se eu for estar olhando só para quem tem mais, eu vou... A Bíblia diz que o homem, ele é assim como o sepulcro. Ele nunca está saciado. Né? Pode botar corpo, né? Quanto mais bota, a terra come, né? Como diz o ditado. Assim é a alma do homem. Então, o homem ele é insaciável. Então, quanto mais ele tem, ele quer ter. Mas eu procuro ter aquilo que Deus proporciona para mim. Entendeu? Eu não tenho ambição. Eu quero o que eu tenho, o que Deus tem me dado cada dia é o suficiente. Porque eu quero viver conforme aquilo que Ele proporciona para mim. Entendeu? Eu quero poder comer, me vestir, saúde, sustentar a minha família, entendeu? Porque eu acho que é isso. Porque se eu tiver muito além do que eu tenho, é porque eu sei que eu vou ter muitas vidas para abençoar. Então, para mim, dinheiro para mim, riquezas para mim, é para servir de instrumento para abençoar vidas. Entendeu? Eu não tenho nada fora da minha mente. Assim, se você tivesse hoje milhões e milhões, o que for, eu já tenho tudo destinado. Uma parte do dinheiro teria abençoar cada um dos meus filhos, o restante é reino. Entendeu? Reino. E não é reino construir prédio, não. É vidas. Eu olho para vidas carentes, que não tem nada, e eu poder proporcionar.
Nós temos um projeto bacana, começou agora em dezembro, né, na igreja, que é ajudar pessoas que, principalmente os membros da igreja. Às vezes as pessoas na igreja, eram todos alinhadinhos, bonitinhos, mas cada um tem a sua realidade. Sim. Pessoas que moram numa casa sem piso, numa casa sem um teto todo arrebentado, parede toda arrebentada, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Consegui selecionar 5 pedreiros, 2 eletricistas, né, e alguns ajudantes. Então, nós fazemos trabalhos rápidos, são de reparos, não é de reforma, porque a gente não tem capital para isso. De reparos. De repente, você, como aconteceu, por exemplo, o telhado da irmã estava ruim, trocamos o telhado. Teve uma parte da serviço da irmã lá que estava cheio de tal. Fizemos o reboco, ajeitamos a telha, madeira, tal, tudo bonitinho. É uma casa por mês. Cada voluntário, um pedreiro e um ajudante, vai doar um sábado. Então não fica pesado para ninguém. É como se fosse cada um sábado. Vai ter tempo para administrar ali, né? Serviços fora. Então, tem sido bênção, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho inadmissível, por exemplo, falando de ministério, uma das coisas que eu não concordo é que eu tenho um ministério, mas eu tenho membros da minha igreja que contribuem, que vivem numa situação miserável. Eu acho isso inadmissível. Como igreja do Senhor Jesus, eu acredito que o gestor, o responsável, ele tem que olhar para os membros da sua igreja, aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Essas pessoas precisam ser olhadas. Eu não estou preocupado em construir templos, não. O que eu tenho como referência é o suficiente. Eu preciso fazer mais pela minha comunidade. Eu estou em 2 Carneiros. É assim de igreja. Mas eu quero fazer a minha parte. Eu quero abençoar os membros da minha igreja. Eu quero que cada membro da minha igreja, por exemplo, assim, eu tenho um ambiente bacana. Tem um ambiente, né, que estava assim, os meus irmãos, a igreja veio e me abençoou. Eu acho que é isso que a igreja precisa se preocupar. Em vez de estar se preocupando com tanto, gastando dinheiro com tantas coisas, aonde os seus membros e congregados estão vivendo uma situação, entendeu? Desumana de uma certa forma. Então, eu não penso assim, o que adianta eu ter uma boa casa, mas o meu irmão, que é da minha igreja, tudinho, praticamente não tem onde morar. Se Deus me der condição, meu irmão, eu vou transformar, eu digo, o meu sonho é dizer assim, se Deus me der condição, eu transformo o meu bairro. Quem morar nas proximidades, nós vamos fazer. Hoje estamos com reparo. Se Deus der condição, vamos fazer reforma. Depois da reforma, se Deus der, eu construo casa. Não tem problema nenhum. Entendeu? Por isso que eu digo que a Manservice ela é uma empresa que ela faz parte, é uma empresa ministerial. Entendeu? Eu não quero que os recursos que cabe a mim, eu pensando em ter mais isso, não, eu quero abençoar vidas. Jesus está perto de voltar, meu. Deixar o legado. As nossas ações, você chega na casa de uma pessoa carente, sabe? E não tem nada. O que aquela pessoa vai glorificar o nome do Senhor, o que ela vai agradecer a Deus, a fé dela, como vai ser estimulada, rapaz, vale mais do que 1000 palavras. Verdade. Entendeu? Porque ela se sente, poxa, eu faço parte de uma igreja bonita, uma igreja bem estruturada, tudinho, chego lá arrumadinho, mas a minha vida, ela é meu irmão, ela faz parte do mesmo pai, é isso que as pessoas precisam entender, né? Como é que pode? Ela faz parte do mesmo pai, do mesmo dono da igreja, que é Deus, mas ela vive tão de forma miserável. Então eu não concordo com isso. Eu acho que os líderes deveriam olhar mais para esse lado social, entendeu? Eu não sou... Cesta básica para mim é assim, é eu saber a tua necessidade. Aí eu não vou te dar uma cesta básica, eu quero resolver o teu problema, eu quero te ajudar a sair, que você, entendeu? Então eu acho que é um trabalho muito mais efetivo e permanente. Vamos fazer uma média. Vamos dar uma cesta básica ali. Sim, mas o que é uma cesta básica, cara? Uma cesta básica ele vai comer daqui a uma semana e tal. Eu preciso criar meios para que ele receba a cesta básica, mas amanhã ele possa estar se mantendo. Eu gosto de tratar a raiz do problema. A não ser que o camarada não queira nada com a vida. Aí você vai analisar, cada caso é um caso. Mas a igreja ela tem que ter um direcionamento. Porque senão eu vejo essas questões de cesta básica como fazer média. Para dizer o seguinte, estamos investindo X recursos para tal área. Não. Eu gosto de resolver problema.
Quando eu chego na tua sala e eu faço um piso, resolvi um problema. E tu vai morrer e teu piso vai ficar lá. É isso que eu quero. Tua casa está pingando. Troquei o teu telhado. Só se houver uma catástrofe, mas vai morrer e vai ficar ali registrado. Tá entendendo? Então, eu gosto de coisas assim que fique marcado. Então, é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado, orado ao Senhor, que Ele abençoe a Manservice, nos dê realmente recursos, para juntamente com os meus colaboradores, a gente fazer muito mais pela nossa comunidade. Amém, meu querido? Então fica aí a próxima. Vamos marcar, mais uma vez, obrigado. Pessoal, se você gostou dessa conversa, se inscreve aqui embaixo, tem um botão para você não esquecer, se inscrever. Pastor, aquela câmera ali fica à sua disposição, quiser mandar mais um recado aí pro pessoal. Eu quero agradecer pela oportunidade e dizer que acredite, confie nos propósitos de Deus. E a Bíblia diz que a gente não deve se conformar, né, com este século, com esse sistema, com esta vida. Mas devemos ser transformados pela renovação do novo entendimento. Então, precisamos buscar renovar cada dia mais o entendimento, para que assim experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, estamos nesta terra com um propósito de fazer a vontade de Deus. Deus, ele vai agir na vida de cada um conforme o seu querer. Então, confie, entregue o seu caminho a Ele, porque com certeza o mais Ele fará. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, e obrigado, Jário, por essa oportunidade. Até mais, pastor.